Bom dia, boa tarde, boa noite. Família, passando aqui rapidinho para deixar um recado para vocês. A máfia do hidrocromo, além do cromo, agora a gente está trabalhando com pinturas automotivas e pinturas náuticas. É isso mesmo, pinturas náuticas. Você que tem um jet ski que está enjoado daqueles gráficos padrão de fábrica, traz aqui na máfia do hidrocromo que a gente vai fazer uma aerografia top, exclusiva para você. Além do cromo colorido, a gente trabalha também com parte artística de desenho, tudo na aerógrafo, tudo feito à mão. E você que é inscrito no canal, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e acompanhe aí que logo tem mais vídeo.